Olá pessoal, nós da Funcional preparamos um conteúdo especial para você que vem acompanhando as nossas lives no Instagram sobre reabilitação nas amputações e demonstrou interesse em saber mais sobre esse tema. Esse conteúdo consiste em um vídeo inicial que gravamos anteriormente falando nos aspectos clínicos das amputações e depois desse vídeo inicial eu volto aqui para falar um pouco do que se vem estudando sobre esse tema, citando artigos científicos. Depois, você vai assistir a um outro vídeo sobre os primeiros fatores que devem ser avaliados em fisioterapia. E além disso, você recebeu também um texto com os principais pontos sobre essa parte mais teórica dos aspectos clínicos e os artigos científicos completos sobre o tema. A gente agradece pelo seu interesse em saber mais sobre o paciente com amputação e a sua reabilitação e por acompanhar o nosso trabalho por aqui. Então, vamos ao primeiro vídeo? Uma amputação leva a uma mudança profunda no estilo de vida, com alterações na funcionalidade, aparência física e socialização. E isso requer uma reorganização física e psicológica. A reabilitação do paciente amputado deve começar mesmo antes da amputação, tanto com a preparação do paciente, quanto no momento da cirurgia, em que o próprio cirurgião já faz um planejamento da estratégia cirúrgica pensando no momento da reabilitação. Então, a cirurgia de amputação consiste em retirar o membro acometido e criar novas perspectivas para este paciente. Então, ocorre a criação de um novo órgão que vai entrar em contato com o meio externo, que é o coto de amputação. No Brasil, não existem dados sobre a incidência das amputações, mas sabe-se que as mais comuns são as amputações por causas vasculares, que correspondem a mais de 80% das amputações. E dentre essas, a causa mais comum é a diabetes, por isso a importância da prevenção. A segunda causa mais frequente de amputação de membro inferior é a causa traumática, principalmente por acidentes automobilísticos ou ferimentos por armas de fogo, e seguido depois de etiologia tumoral e infecciosa. Geralmente, os amputados traumáticos são pacientes mais jovens, com menos problemas de saúde prévios à lesão. Então, geralmente, eles tendem a ter um prognóstico mais favorável na reabilitação, enquanto os pacientes com amputações de causa vascular geralmente são pacientes mais idosos e com mais problemas de saúde. Pensando então numa vasculopatia, esses pacientes tendem a ter outras comorbidades, como alterações cardiorrespiratórias, alterações motoras, sensoriais, déficits visuais, até decorrentes da própria diabetes. São também associadas alterações cognitivas, às vezes etilismo, dentre outras. Por conta disso, não é incomum que esses pacientes vasculopatas apresentem uma amputação e também, por exemplo, um AVC, caracterizando uma condição de dupla deficiência. Portanto, além das consequências da própria amputação, esses pacientes têm de lidar com outras comorbidades. São pacientes complexos que exigem um tratamento de reabilitação completo e interdisciplinar. Existem diferentes níveis de amputação de membros inferiores, que podem ser dedos, parciais de pé, desarticulação de tornozelo, transtibial, desarticulação de joelho, transfemoral, desarticulação de quadril. Cada nível de amputação vai ter a sua peculiaridade e, portanto, uma abordagem diferente na reabilitação. Então, você, paciente ou profissional da saúde, que tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui nos comentários pra gente e continua acompanhando os nossos próximos vídeos. Até a próxima! E aí, viu só como o paciente com amputação pode ser mais complexo do que ele parece? E agora eu vou mostrar alguns artigos científicos que reforçam a importância de entender melhor essa complexidade para que a gente consiga realizar uma adequada abordagem na reabilitação. Esse estudo de 2016 examinou a associação da variabilidade da pressão arterial sistólica com a amputação de membro inferior, em uma amostra bem significativa, e verificou que existe uma relação entre a variabilidade da pressão arterial com grandes amputações. Além disso, um controle deficitário da diabetes foi associado a um risco aumentado de cerca de 70% para amputação.
Nessa amostra do estudo, comorbidades como úlceras no pé, doença vascular periférica e osteomielite mostraram fortes associações com amputações. E vejam que importante, 1 a cada 4 pacientes com diabetes vão desenvolver uma úlcera no pé ao longo da vida e cerca de 5% deles terão uma amputação alta. E agora, só trazendo ao nosso papel de profissional de saúde, o quanto é essencial orientar esse paciente e seus familiares com relação a manejo correto das medicações, o controle da alimentação, os cuidados com a pele, evitar novas lesões e possíveis novas amputações. Nosso papel de reabilitador também é orientar nesse sentido. E esse outro estudo avaliou 235 homens veteranos de guerra previamente saudáveis com amputação bilateral de membro inferior. Demonstrou que 62% deles sofriam de síndrome metabólica, enquanto na população geral essa taxa é de cerca de 23%. Pacientes com amputação de membros inferiores tendem a apresentar 2 vezes mais risco de desenvolver desordens metabólicas, incluindo obesidade, hipertensão, hiperlipidemia e hiperinsulinemia. E o autor ainda cita que esse risco é maior nos amputados que têm um menor nível de atividade física. Então vejam a importância do nosso papel como fisioterapeutas de forma a evitar ou reverter esses quadros por meio de atividade física direcionada. Esse outro artigo fala do risco cardiovascular e comenta que muitos estudos mostraram que mais de 50% dos indivíduos com amputação de membro inferior vêm a falecer em 2 anos depois da cirurgia e cerca de 70% deles em 5 anos. E a maioria das mortes são por causa cardíaca, principalmente infarto do miocárdio. E aí, vocês acham que é tranquilo simplesmente tirar esse paciente da cadeira de rodas e botar ele para fazer exercício? Aí vem o que a gente comentou na nossa live no Instagram, que está disponível no IGTV para quem quiser rever, sobre o quanto é essencial o paciente ter liberação clínica, liberação médica para iniciar a fisioterapia, para que a reabilitação física não represente um risco para esse paciente. O estudo comenta que esses pacientes já chegam descondicionados por conta de um imobilismo prévio à amputação, devido à condição do membro inferior estar com uma ferida, com a doença arterial, enfim. E aí eles já têm um nível de atividade física muito baixa. E por conta disso, o autor cita o quanto é importante levar em consideração que esses pacientes demoram ou mesmo não apresentam sintomas de isquemia cardíaca porque a sua condição não impõe uma sobrecarga suficiente para que apareçam esses sintomas. De novo, entender o risco de já submeter esses pacientes a um exercício físico sem conhecer muito bem a sua condição clínica? O autor ainda comenta da importância de identificarmos na avaliação clínica e física quais pacientes de fato teriam indicação e realmente se beneficiariam do uso da prótese, sem ser um risco cardiovascular, evitando um investimento de tempo em reabilitação, de custo, para um paciente que pouco se beneficiaria funcionalmente do uso da prótese, possivelmente, né? Por isso é tão importante que a equipe interdisciplinar entenda essas questões, avalie adequadamente e trace o prognóstico adequado e personalizado para cada paciente em reabilitação. Essa revisão também levanta a questão de que mesmo amputados traumáticos de membro inferior que não tinham fatores de risco prévios, também têm uma maior morbimortalidade associada a um maior risco cardiovascular, devido a alterações hemodinâmicas decorrentes das amputações altas. Por isso, também, tanto os pacientes previamente rígidos passam a ter alterações vasculares após uma amputação. Essa revisão fala sobre a principal causa de amputação, no caso, as alterações vasculares, serem mais frequentes nos idosos e, portanto, essa população específica tende a apresentar mais comorbidades que vão interferir diretamente na reabilitação. E são elas, por exemplo, as alterações cardíacas, que nós já comentamos, as alterações vasculares, como
incluindo, por exemplo, o AVC e as próprias alterações decorrentes do envelhecimento e ainda associadas a uma amputação. Por exemplo, fraqueza muscular, alterações na pressão arterial, os próprios efeitos colaterais de muitas medicações que são necessárias nessa fase da vida, muitas vezes, perda de visão, diminuição da sensibilidade superficial, da propriocepção, tanto relacionados ao envelhecimento quanto, por exemplo, a diabetes, aumento de peso, alterações no membro residual, fatores psicossociais como ansiedade, depressão e alterações cognitivas. Por conta de tudo isso, nós batemos tanto na tecla do quanto é essencial ter uma visão completa do indivíduo com amputação de membro inferior e que a gente consiga realizar uma avaliação que abranja esse paciente tão complexo em sua totalidade. Então agora você vai assistir um vídeo que nós preparamos que fala sobre os primeiros pontos essenciais de serem avaliados durante os primeiros contatos com o paciente com amputação. Então, o que é importante da gente examinar quando esse paciente chega pra gente? Bom, o principal que a gente tem que se atentar é que esse paciente é um indivíduo que tem as suas características pessoais, suas peculiaridades, e ele vai estar realizando uma determinada tarefa em um determinado ambiente. Esses 3 fatores têm que ser levados em conta durante a avaliação para que a gente possa estabelecer qual vai ser o prognóstico e conseguir traçar um adequado plano de reabilitação. Então, ao receber o paciente, a primeira coisa que a gente vai fazer é observar o estado geral dele, ver como ele se apresenta, qual a responsividade dele, e é muito interessante que só de bater o olho a gente já consegue ter uma ideia do status funcional desse paciente. Então, por exemplo, se ele chega em uma cadeira de rodas tocada por um cuidador, é muito diferente do estado funcional de um paciente que já chega para a reabilitação deambulando de forma independente com muletas, por exemplo. Aferir a pressão arterial, observar o estado da pele, possíveis presenças de deformidades. Nesse primeiro contato, a gente já consegue ter uma ideia desse paciente. E aí, como eu falei anteriormente, é um indivíduo que tem as suas características pessoais, que está inserido em um ambiente, realizando uma determinada tarefa ou que pretende voltar a realizar uma determinada tarefa. Por isso, é muito importante nesse contato inicial conhecer esse paciente, com o que ele trabalhava ou costuma trabalhar atualmente, se ele está afastado das atividades profissionais, o que ele faz no dia a dia, o que ele gosta de desempenhar nas suas atividades diárias, como hobbies, atividades esportivas, enfim, realmente traçar o perfil desse paciente. E aí sim, a gente vai para a avaliação da funcionalidade. Então, investigar melhor as atividades de vida diária. Se esse paciente, por exemplo, é capaz de realizar trocas posturais, transferências, e não só se ele faz, mas como ele faz. Então, agora é o momento de avaliar essas tarefas. Então, se o paciente consegue, por exemplo, realizar a transferência da cama para a cadeira de rodas, a gente tem que avaliar para verificar se essa transferência é segura, se é a melhor maneira que ele pode realizar, se tem como a gente interferir e aprimorar essa atividade. Esse é o momento de avaliar. Além de avaliar as posturas mais baixas, a gente tem que avaliar como esse paciente fica de pé, por exemplo, se ele tem essa habilidade e de que maneira ele realiza. Com apoio em um andador, por exemplo, ou em móveis, ou apoiando em terceiros. Isso vai dar uma dica de como está o equilíbrio desse paciente. E aí, claro que a gente pode fazer testes específicos para verificar como está o equilíbrio desse paciente, mas daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. É muito importante avaliar a postura desse paciente em pé, porque os pacientes com amputação, por conta de uma diminuição importante na base de apoio, eles tendem a medializar o membro inferior preservado. E isso leva a outras alterações a nível pélvico ou na coluna, que podem levar a desvios posturais, a possíveis dores, alterações musculoesqueléticas em geral. Então vai ser muito importante avaliar o deslocamento desse paciente. Como ele se desloca? Com cadeira de rodas?
Mas como? Tocada por terceiros? Ou ele mesmo tocando a cadeira de rodas? Consegue em diferentes terrenos, em diferentes níveis do solo, com andador? Com muletas, ou ele já tem uma prótese e está chegando para a reabilitação para tentar aprimorar a sua marcha com a prótese, ou então não, ele não tem uma prótese, mas ele tem essa intenção, tem essa expectativa para a reabilitação. Esse é o momento de avaliar exatamente qual vai ser o prognóstico funcional desse paciente. Também vai ser importante avaliar a amplitude de movimento e observar possíveis encurtamentos musculares que podem evoluir para deformidades. Isso porque, após uma cirurgia de amputação, com a secção de determinados músculos, um possível imobilismo relacionado ao pós-operatório, a restrição da mobilidade por o paciente estar com uma nova condição física, com aumento do tempo na postura sentada, tudo isso pode levar a encurtamentos musculares e posturas em flexão, por exemplo, do quadril, do joelho, e a gente vai ter que avaliar essas condições. Então, por exemplo, o flexo do quadril é muito comum nos pacientes que permanecem muito tempo sentado, especialmente os amputados transfemorais, e a gente precisa avaliar fazendo um teste específico, que é o teste de Thomas. No teste de Thomas, o paciente permanece deitado em decúbito dorsal e realiza uma flexão dos dois quadris na direção do abdômen. Então, o avaliador sustenta um dos quadris em flexão e vai realizando passivamente a extensão em adução do quadril a ser avaliado. Dessa maneira, é possível verificarmos se esse quadril tem um encurtamento da musculatura flexora. Já a postura em flexo de joelho pode ser avaliado pelo teste do ângulo poplíteo. Nesse teste, o paciente permanece em decúbito dorsal e o avaliador realiza uma flexão do quadril do membro a ser avaliado a 90 graus, realizando uma extensão passiva do joelho. Avalia-se então a angulação permitida e a possível presença de encurtamento dos músculos flexores do joelho. E além disso, é muito importante avaliar a amplitude de movimento e a força muscular de outros segmentos que também vão ter interferência na funcionalidade. Por exemplo, avaliar a funcionalidade de membros superiores vai ser primordial, já que esse paciente, muito provavelmente em algum momento da reabilitação, vai precisar utilizar algum auxiliar de marcha, algum aditamento, que vai depender da função adequada de membros superiores. Outro ponto que deve ser cuidadosamente avaliado no paciente com amputação é a sensibilidade. A gente assistiu no vídeo anterior de aspectos clínicos que é muito comum que o paciente com uma amputação por causa vascular apresente diabetes e isso pode levar a uma neuropatia, a neuropatia diabética, que tem uma interferência importante na sensibilidade, especialmente distal, aquela alteração em bota e luva. E também não é tão incomum que o paciente vasculopata tenha uma amputação e apresente a dupla deficiência, por exemplo, somada a um AVC. Por isso é tão importante avaliar a sensibilidade superficial e profunda. E quanto à dor? O paciente amputado pode se queixar de dores musculoesqueléticas, dores no coto, dor fantasma, mas aguardem que a gente vai fazer um vídeo especificamente sobre esse tema e o seu tratamento. E vocês repararam que a gente já está há um tempo falando sobre a avaliação do amputado e a gente nem chegou no coto de amputação? Pois é, tem muita gente que acha que avaliar o paciente amputado é olhar para o coto. E não. O amputado é um paciente muito complexo, que necessita de uma avaliação completa. Por isso, em outro vídeo, a gente vai abordar especificamente os aspectos relacionados ao coto de amputação. Também vai ter avaliação do deslocamento com escalas de avaliação, vídeos sobre enfaixamento compressivo do coto e muito mais. Então não perca e até a próxima!